Nós vamos hoje, hoje é o culto de ceia, é aquele culto em que a gente faz uma breve reflexão na palavra de Deus. E eu quero convidar você a refletir comigo aqui nesse texto de Marcos capítulo 4, versículo 21 até o versículo 25. Quem achou diz amém. Amém. O texto diz assim: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amados, esse texto é o texto que nós vamos meditar nessa noite, né? Essa versão é uma versão bastante erudita, né? É um português bem complicado, mas eu acredito que deu para os irmãos entender a leitura, né? Tem aqui uns pronomes oblíquos bem complicados, mas se você tem outra versão aí, se acalme, é isso mesmo que o Senhor está falando. Amém? Glória a Deus. Amados, o texto que nós vamos meditar nesta noite fala sobre a parábola da candeia, né? Esse texto é um texto que ele está nos 3 evangelhos sinóticos. É um texto que Jesus também fala no Sermão da Montanha, né? Se você ler o Sermão da Montanha lá no Evangelho de Mateus, você vai ver que pouco tempo depois que Jesus fala sobre o crente, o cristão ser a luz do mundo, os seus discípulos serem a luz do mundo, Jesus prossegue falando sobre a parábola da candeia, né? E essa parábola ela tem muito a ver, primeiro, com a vida do crente, né? A vida do crente. Quando ele diz assim, ó: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama, não vem antes para ser colocada no velador? Jesus usa aqui uma figura bastante conhecida no seu contexto social da época, que era a candeia usada nas casas, nas famílias, né? Nas casas de famílias, tinha um velador que podia ser uma pedra um pouco afastada da parede, para que ali se colocasse uma candeia em cima. Poderia ser uma estante em madeira bruta, e nas casas das pessoas mais ricas, mais favorecidas economicamente, tinha vários veladores, e que podiam ser inclusive de peças de metais bem ornamentadas, onde eles colocavam o candeeiro em cima. E Jesus usa essa figura. Nas casas das pessoas mais ricas também era comum que tivesse uma infinidade de candeeiros, né? de lamparinas acesas, para iluminar bem a casa. Mas na casa das pessoas pobres, até porque o óleo era caro, né? E talvez o utensílio não fosse tão caro, mas o óleo era caro. E geralmente tinha apenas uma lamparina. Então, quando essa lamparina era acesa, ela tinha que ser colocada no velador. Tem algumas casas que o velador estava na coluna principal, porque dali aquela pequena lamparina iluminava todo o ambiente, né? Eu já morei em casas onde a lâmpada era de lamparina, né? Quando eu era até meus 10 anos de idade, na minha casa era lamparina. E assim, só tinha-se 2 lamparinas, porque uma era para, por exemplo, está todo mundo reunido na sala.
Aí você precisa ir na cozinha. Então acende a outra e vai lá na cozinha, resolve o que você tem de resolver e volta. Quando chega na sala apaga, porque não pode gastar. A gente aqui no Nordeste usava querosene, né? Não sei se alguém aqui... Vocês nasceram na metrópole, né? Eu nasci no sítio. Eu nasci na roça, meio do mato. Mas eu conheço bem essa história de lamparina, apesar de que a nossa lamparina é diferente da que Jesus fala aqui. Lá era de barro, a nossa já é de Flanders, né? Feita de lata de óleo. Então, é um contexto parecido, mas bem diferente. E Jesus usa esse contexto social da época em que ele vivia para trazer uma mensagem espiritual para o povo judeu. Ele traz uma mensagem de reflexão, uma mensagem em que as pessoas precisam olhar para o significado das coisas e começar a entender que Deus fala conosco nas coisas simples, né? Então Jesus usa esse termo aqui, quando ele diz, porventura, quando se acende uma lamparina, se coloca ela debaixo do alqueire? O alqueire era uma medida, um cesto que era usado como medida. E geralmente se guardava também algumas frutas nesses cestos, né, que era chamado de alqueire. Algumas casas era comum que se guardasse frutas dentro dele. Hoje aqui é a fruteira toda de inox, se não for de inox a dona da casa não quer, né? Mas naquele tempo era um cesto. Ou debaixo da cama. Jesus faz então referência. Se coloca a lamparina acesa debaixo da cama, lógico que não, até porque naquele tempo a cama era só o colchão no chão mesmo, então ia queimar, né? Além de apagar, ou ia apagar a lâmpada ou ia queimar. Mas Jesus chama a atenção, porque quando existe uma luz acesa, quando a lâmpada está acesa, tem brilho. E esse brilho, ele tem que resplandecer em todo o ambiente. E Jesus está chamando a atenção exatamente para que aquele que é uma lamparina acesa pelo Espírito Santo, seja luz em todo o ambiente onde você vive ou convive, né? Tá certo? Então Jesus está chamando a atenção. Outra interpretação possível para essa parte é que, no contexto judaico onde Jesus vivia, e aonde ele também pregava essa mensagem para os seus discípulos, existia uma turma de clérigos, né, vamos dizer assim, os sacerdotes, os homens importantes da lei, os doutores da lei, que eles já tinham abafado a palavra de Deus. Eles pegaram a palavra de Deus, abafaram ela debaixo de um amontoado de regras e normas, né? E essas regras e normas é que eles usavam para orientar a religião entre o povo judeu, especialmente os fariseus, né? Então, Jesus estava se referindo, nesse texto nós podemos fazer duas aplicações. Jesus estava se referindo, primeiro, que aquele que recebe a palavra de Deus é como uma lamparina acesa que não pode se esconder, e a sua luz precisa resplandecer em todo o ambiente onde ele vive ou convive. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A segunda aplicação que nós podemos fazer nesse versículo é que a palavra de Deus, ela não pode ser escondida nem abafada por absolutamente nada. Muitas religiões, inclusive igrejas evangélicas, têm abafado a palavra de Deus debaixo de normas e condutas criadas por homens ímpios e pecadores, e muitas vezes que querem que sejam satisfeitos sua vontade, os seus desejos, e não a palavra de Deus, e negam então a palavra de Deus para as pessoas. Então Jesus estava falando exatamente porque a intenção de Jesus era usar o contexto social para que a mensagem que ele queria trazer de reflexão para os seus discípulos e também para todos aqueles que ouvissem a sua mensagem, é que os homens precisavam entender que a palavra de Deus é como uma lamparina acesa. Veja o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 105. Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esta palavra, ela não pode ser abafada.
Ela não pode ser escondida por absolutamente nada. E o crente que brilha, que resplandece no ambiente onde ele vive, é porque ele tem esta palavra dentro dele. Aquele que não tem esta palavra dentro dele, ele pode até ser uma lamparina, mas está faltando azeite. Ou o pavio não tem, talvez até tenha azeite, mas não tem pavio, o fogo não chegou, não tem nada puxando azeite para que o fogo fique aceso. Amém, irmãos? Então, se você recebe a palavra de Deus, se você entrega a sua vida a Jesus, se você estuda, aprende e você passa também a ensinar esta palavra, você tem a palavra. E se você tem, você não pode se esconder. Amém? Você que está aqui nesta noite e anda se escondendo de Deus, anda se escondendo, Deus está chamando você para refletir nesta noite como está a sua lamparina, em qual posição está a lamparina da sua vida, louvado seja Deus, no ambiente onde você está vivendo. Onde está? Qual é a posição da sua lamparina? É debaixo da cama? É debaixo do alqueire? Ou a sua lamparina está no lugar certo? Ela está no velador, está todo mundo vendo. Ela está revelando todas as coisas que existem no ambiente, porque a palavra de Deus ela é poderosa para revelar tudo e qualquer coisa que estiver oculto. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Jesus chamava a atenção dos seus discípulos, porque enquanto discípulos de Deus, nós recebemos do Senhor a lamparina acesa com o fogo do Espírito Santo em nossas vidas. E esta lamparina é responsável por iluminar o ambiente onde nós vivemos. Então Jesus chama os seus discípulos para uma reflexão. E para que a mensagem, ninguém venha dizer, eu não entendi, Senhor, ele usa então o contexto social do momento. A casa, o horário noturno, o tipo de vasilhame que existe na casa, no caso, o que ele cita aqui é uma medida ou um cesto, né? Ele usa a lamparina, que é um utensílio doméstico que era utilizado com óleo, azeite de oliva, para que iluminasse todo o ambiente. E Jesus usa o velador, que é aquele espaço destacado dentro de casa, onde a lamparina deve estar acima da cabeça de todos, para que o ambiente seja todo iluminado. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Então Jesus, ele traz uma reflexão de forma que ninguém, absolutamente ninguém pode dizer, eu não entendi, Jesus. Você não pode dizer isso. Da mesma forma, o Espírito Santo fala aqui nesta noite, para você crente que anda se escondendo. Você quer ser uma lamparina? E Jesus te chamou para você ser uma lamparina, mas está faltando azeite do Espírito Santo na sua vida, e por isso a chama da sua lamparina está apagada, ou a sua lamparina tem sido colocado em um lugar que não é um lugar de destaque, e Deus está te chamando à reflexão nesta noite, para você mudar os seus conceitos. Glória a Jesus. Existem, amados, muitos cristãos que se você olhar para ele, você não sabe se ele vive a chama da alegria, a chama do colorido, do contentamento do mundo, ou se ele vive a chama do Espírito Santo. Amém? E nesta noite Jesus está chamando a sua igreja para refletir sobre isso. Veja que no versículo 22 Jesus diz assim, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Amém? Jesus vai trazer à tona, Jesus vai trazer à tona tudo que estiver escondido. Amém, irmãos?
Louvado seja o nome de... Agora é Ele que vai trazer, não sou eu não. É a palavra dele que tem poder para revelar e para trazer à tona, amém? Porque Jesus quer que você seja uma lamparina, que eu seja uma lamparina, que ilumina todo o espaço onde nós estamos, amém? Mas para isso acontecer, nós temos que ter certeza que temos a palavra de Deus, temos que ter certeza de que temos o azeite do Espírito Santo, temos que ter certeza de que o nosso pavio não está curto ao alcance deste azeite e que o fogo do Espírito está queimando em cima. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Essa reflexão que Jesus quer que façamos nesta noite em que nós estamos aqui para celebrar ao Senhor a ceia, o sacrifício do derramamento do sangue de Jesus, para que nós possamos ser essas lamparinas acesas. Amém? Amados, Jesus disse que nada que se faz, nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. O capítulo 16 de Mateus, eu não me lembro agora se é 10:16 ou se é 16:10. E também não é bem no... Ele começa falando sobre simplicidade, depois ele diz que não tem nada oculto que não seja revelado, nem encoberto que não venha a ser descoberto. Amém, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é a lâmpada que ilumina o caminho. Ela é a lâmpada que ilumina os pés daquele que caminha no caminho do Senhor. E o salmista já dizia isso, amém? Glória a Jesus. Então a palavra do Senhor, ela é quem vai mostrando os espaços, mostrando as coisas. Quando ela está colocada no lugar certo, também você tem que entender que nessa reflexão Jesus quer que nós entendamos uma coisa: onde é o lugar certo para a palavra de Deus na sua vida? Todo crente tem que ter um lugar reservado, um lugar de honra, um lugar que seja primordial para a palavra de Deus está exposta ao mundo inteiro, que o mundo possa olhar para os homens cristãos, as mulheres cristãs, e ler a Bíblia através da sua e da minha vida. Amém, irmãos? Jesus está chamando a igreja, para a igreja entender que nós somos a Bíblia do mundo. O mundo tem que ler a Bíblia através das nossas vidas. Irmão, por que você faz isso? Porque a Bíblia diz assim, assim. Irmão, por que você faz aquilo? Porque a Bíblia diz assim, 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 sobre aquilo. Irmão, por que você faz aquilo outro? Porque a Bíblia diz assim, 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 sobre aquilo outro. Então, se a nossa lamparina está acesa, está iluminando o ambiente, e algo precisa ser revelado da mente de alguém, alguém vai olhar para você, vai pedir a razão. E quando pedir a razão, você vai dizer o que você leu e onde você colocou essa lamparina, qual é o espaço que ela está tomando na sua vida para iluminar todo o ambiente. Amém, irmãos? Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então, Jesus disse que nada fica oculto diante da palavra de Deus, nada fica oculto, tudo será revelado. No versículo 23, ele deixa bem claro para os seus discípulos, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Preste atenção. Tem crentes andando de um lugar para outro, tentando esconder-se. Tem pessoas andando para cima e para baixo, tentando fazer com que a sua lamparina esteja escondida debaixo do alqueire, ou debaixo da cama, ou
talvez já apagou a sua lamparina e diz: aqui eu não quero lamparina, porque a minha casa vai ficar muito vista. Mas Jesus nesta noite está dizendo que Ele vai revelar tudo. Absolutamente tudo virá à tona pela sua palavra. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Porque o Senhor vai colocar outras lamparinas para iluminar o ambiente. Louvado seja Deus. No versículo 24 ele diz assim: e disse-lhes: entendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Isso aqui, amados, Jesus está chamando a responsabilidade dos seus discípulos diante da luz. E qual é a luz que nós temos responsabilidade diante dela? A luz é essa aqui, ó, a palavra de Deus. Olha o texto quando ele diz aqui, ó, a primeira oração do texto depois dos 2 pontos, né? Ele diz assim: atendei ao que ides ouvir. Atendei ao que ides ouvir. Jesus está dizendo: olha, eu tô repassando uma mensagem para vocês. A mensagem é fácil de compreender porque eu uso o contexto social. Quando você entender a mensagem, quando você ouvir a mensagem e você entender, você tem um compromisso com essa mensagem. Quando ele diz atendei, atender. O que significa atender? Eu posso chamar alguém e dizer: fulano, faça isso e aquilo outro, né? A pessoa vai o quê? Me atender. Jesus está dizendo que quando a gente ouvir a mensagem, que a gente entender a mensagem, agora nós temos que atender o que a mensagem diz. E o que a mensagem diz para mim e para você nesta noite é o seguinte: que nós somos a luz do mundo, mas como luz do mundo, as verdades espirituais de Deus, contidas na sua palavra e trazidas para a nossa vida, não podem estar abafadas por absolutamente nada. Amém, irmãos? Porque o que mais a gente vê hoje é uma infinidade de cristãos, de filhos de Deus, abafando a verdade das Escrituras Sagradas para se satisfazer. Para satisfazer o seu próprio ego, a sua vontade, o seu desejo. E quando se traz a palavra de Deus de forma que ela revela tudo, ela está mostrando onde está o correto, onde está o errado, onde está o que precisa ser melhorado, ela está mostrando tudo. Tem pessoas que pegam o pavio da lamparina, arranca, apaga e diz: na minha vida sou eu que mando. Qual é o lugar da palavra de Deus na minha e na sua vida? Isso a gente tem que refletir sobre isso hoje à noite. E nós temos que refletir também sobre até onde vai o meu compromisso e a minha responsabilidade com aquilo, a mensagem que eu ouvi. Até onde vai a minha obediência, o meu atender, que Jesus está cobrando aqui. Ele diz: atendei ao que ides ouvir. Aí ele diz: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Ou seja, você vai medir e você vai ser medido. Amém, irmãos? Amados, quando você lança a palavra de Deus para o mundo, para os pecadores, para as pessoas que a gente chama de incrédulos, né? Tem muito incrédulo aí que está crendo mais do que é muito crente na palavra de Deus. Não se converteu ainda porque o Espírito não revelou a palavra completamente ao seu coração, a graça, né? Mas, amados, quando nós lançamos a palavra para as pessoas lá fora,
Nós estamos lançando uma medida de Deus pela qual o mundo inteiro será julgado. Tanto nós quanto a igreja. Quando o mundo pega essa palavra, entende a mensagem e joga ela sobre nós novamente, essa palavra vem com a medida acrescentada. Amém? A nossa responsabilidade, o nosso compromisso, a nossa atenção e o lugar de destaque desta palavra em nossas vidas deve ser bem mais claro, bem mais amplo, um compromisso bem maior. Porque nós somos discípulos de Jesus e temos essa consciência. Nossa lamparina tem que estar acesa. E não basta estar acesa, ela tem que iluminar todo o ambiente. Ela tem que revelar tudo que está escondido, oculto. Amém? E nós temos que ter um compromisso de que vamos manter esta lamparina acesa, iluminando muitas vidas. Temos que ter consciência que a palavra de Deus, ela não pode ser abafada. Ela está com você, crente. Você tem a palavra de Deus. Ela não pode ser abafada por absolutamente nada. Eu dizia no início da minha fala que muitas religiões e muitas denominações cristãs, inclusive evangélicas, pegaram a palavra de Deus, abafaram debaixo de uma série de costumes, de normas, abafaram a palavra de Deus debaixo de vontades humanas para satisfazer homens egoístas. E muitos ímpios têm assumido o lugar de destaque, porque a palavra de Deus não tem sido colocada no devido ambiente que ela deve estar, como luz para iluminar o mundo inteiro. Amém, irmãos? Aqui não. Aqui ela vai ser dita do jeito que está escrita. Amém, irmãos? Aqui ela vai ser dita do jeito que está escrita. E se você está com medo de Deus revelar tudo que esteja oculto, não corra não, porque Ele lhe pega onde você estiver. Amém? Não adianta nem dizer, não venha para cá não, venha sim. Mas se você correr daqui, Deus vai lhe pegar onde você estiver. Porque quando Ele quer, é Ele que quer. Então acontece do jeito que Ele quer. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Não adianta fugir, não adianta correr, não adianta se esconder, não adianta querer abafar, porque o Espírito do Senhor, Ele sai colocando as lâmpadas acesas em todos os veladores, para que todo o ambiente seja iluminado. E a igreja são os crentes, os cristãos, são as lâmpadas que Deus acendeu, colocou dentro delas a palavra, deu o azeite que vai manter o pavio aceso. E o Espírito Santo vai falar comigo e com você, aonde nós estivermos. Amém, irmãos? Ninguém vai poder fugir nem se esconder da presença de Deus, porque a palavra de Deus vai estar lá. Agora, tem uma coisa. Eu repito o que já disse outrora. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Se você não ler a Bíblia, o mundo vai olhar para você e vai dizer, esse crente não é parecido com outros crentes que eu conheço. Ele é mais parecido com o mundo. Ele é mais parecido com os pecadores em geral. Né? Amém, irmãos? E sabe o que é isso? Sabe o que é que isso significa? Uma lamparina que outrora foi acesa, mas foi colocada no lugar errado. Tem muito crente andando pelo lugar errado.
muito crente andando pelo lugar errado. Amém? Tem muito crente andando pelo lugar errado. Inclusive, nesse período de São João, né? Período de São João. Que se viu de crente levando seus filhos para a quadrilha, né? Participando das mesmas coisas do mundo. Depois vem para cá, tomar a ceia do Senhor. Quando Judas tomou a ceia em pecado, a Bíblia diz que quem foi que entrou nele? Quem? O diabo entrou nele. Eu vou perguntar de novo. Quando Judas tomou a ceia em pecado, o que foi que aconteceu? O diabo entrou nele. E o que foi que o diabo fez com a vida dele? Destruiu, levou para a morte, matou. Matou porque ele deu legalidade ao diabo para fazer isso. Irmãos amados, preste atenção. Se você participou da mesa do São João, a sua lâmpada está apagada. Hoje é o dia de você acender ela. Agora só tem uma forma de você acender. Só tem uma. É você confessar, se arrepender e pedir perdão. Amém? Você não acende de outra forma, não. Nem tente abafar debaixo do velador, debaixo da cama. Não tente abafar, não. Amém, irmãos? Porque o Espírito de Deus habita na vida da igreja. O Espírito Santo habita na vida da igreja. Mas não habita em todas as vidas que estão na congregação. Eita, pastor, agora foi pesado. Não, foi não. Você precisa entender isso aí. O Espírito Santo habita na vida da igreja. Mas habita na vida de todos que estão na congregação? Não, irmãos. Mas a igreja não pode impedir que todos que estão na congregação peguem a ceia. Mas aquele que sabe que o Espírito de Deus não habita na sua vida e pega, nesse o diabo entra. Foi o que aconteceu com Judas. O Espírito Santo habitava, né, na igreja, na comunidade dos discípulos. Jesus estava com os discípulos e estava no coração de 11 discípulos ali, naquela ceia. Jesus estava também com Judas, mas Jesus não estava no coração de Judas. Amém? Judas nunca chamou Jesus de Senhor, só chamava de mestre. Nunca Judas chamou Jesus de Senhor, só chamava de mestre. E mestre em Israel qualquer um podia ser. Amém, irmãos? E nem Jesus, nem os discípulos impediram que Judas tomasse a ceia. Mas Jesus avisou antes, não foi? Ele disse, olha, aquele que põe a mão comigo no prato vai me trair. Tem uma pessoa aqui que vai me trair, Jesus estava dizendo. Parece que eu vejo aquela confusãozinha. Será que sou eu? Será que sou eu? Mas Senhor, será que sou eu? Sempre fica, né? Será que é fulano de tal? Quem será? Meu Deus do céu. Mas Judas já sabia que ia fazer isso. Porque ele já tinha negociado com os capitães do templo para entregar Jesus. Quando ele entrega Jesus, que ele sente um remorso. Aquele dinheiro era preço de sangue e todo preço de sangue era amaldiçoado. Amém, irmãos?
Por isso que o crente não pode e não deve vender cachaça, né? Porque é preço de sangue, de vidas que estão indo para o inferno. O crente não deve vender cigarro. Preste atenção no que você compra, no que você vende. Amém? Contribuindo com vidas que vão para o inferno. E aí quando Judas sente aquele remorso, Jesus já tinha sido preso para ser morto, torturado e morto. Ele vem até o templo onde estavam os que tinham comprado a ideia dele, e disse, olha, eu não quero esse dinheiro não, porque esse dinheiro aqui é preço de sangue, eu não posso fazer nada com ele. Ele disse, problema teu. Problema teu, você já vendeu e a gente já lhe pagou, a gente não lhe deve nada. Ele pegou as moedas assim, ó, arremessou para o templo, mas o diabo levou ele para se enforcar. E ele não conseguiu se enforcar. A corda quebrou, ele caiu numa ribanceira, em cima de uma ponta de pedra, e as suas vísceras se derramaram e ali ele morreu. Amém? Tudo isso, irmão, porque tomou a ceia indignamente. Preste atenção, cristão. E Jesus está chamando nós, a igreja, para uma reflexão só. A gente só precisa fazer uma reflexão. A gente precisa só refletir. Como está a minha lamparina? O azeite está lá, tem azeite. Tem fogo na minha lamparina, né? Está acesa. Alguém está vendo essa lamparina? Ela está iluminando a vida de alguém? Ela está ajudando alguém a encontrar o que precisa ser encontrado? Ela está revelando alguma coisa sobre mim? Quem sou eu? O mundo está olhando para mim, está conseguindo ter a revelação de Deus por meio da lamparina acesa. Amém, irmãos? Jesus nos chama hoje para essa reflexão. Será que o mundo olha para mim? Joaquim do Amaral, né? E vê em você uma lamparina acesa. Ou será que o mundo olha para mim e diz, isso é mais um canalha? O que é que o mundo está dizendo de mim? Eu tenho consciência, eu tenho convicção sobre a minha vida, eu tenho convicção. Amém? Mas hoje todo mundo precisa fazer essa reflexão, irmãos. Hoje todo mundo precisa fazer essa reflexão. Amém? Porque que eu vi de crente por aí, vestidinho de quadriculado, né? Passando desconfiado. São as 30 moedinhas. 30 moedas. É o preço de sangue. E ai daquele. Ai de nós, né? Daquele não, ai de nós, eu estou incluído nesse meio. Se pegarmos no cálice do sangue de Jesus, nessas condições. Amém? Então preste atenção aí, cristão. Jesus está chamando a gente para refletir. Jesus não estava aqui humilhando seus discípulos. Jesus não estava aqui querendo fazer terrorismo com seus discípulos, né? Porque o diabo vai colocar isso na mente de muita gente. Isso é terror. Isso é terrorismo. Nenhum pastor mais hoje prega assim, não. Isso é terrorismo desse pastorzinho baixinho aí. Desse baixinho antipático, né? É terrorismo. Terrorismo vai ser diante do grande trono branco, irmãos. Porque eu vou estar lá julgando. Eu vou estar lá julgando. Amém? Quem vai estar lá julgando? Lá você vai poder julgar. Aqui você avisa, né? Aqui você avisa, adverte. Aqui você alerta alguém. Mas lá eu vou estar julgando. Porque Jesus me deu o passaporte para isso e eu zelo desse passaporte. O diabo não vai tomar de mim, não. Nunca. Ele não pode. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Mas temos que ter o passaporte e ter certeza disso, né? Temos que ter o passaporte. Se você não tem certeza que tem o passaporte, se numa onda dessa aí de São João, né? Você foi levado na onda,
Vigia, irmão. Presta atenção qual é o Deus que você está servindo. Amém, irmãos? É uma reflexão. Como é que está a sua lamparina? Amém? Interessante. Eu sou professor de língua inglesa e lá na escola, os professores de língua inglesa, não tem só eu, tem outros. Eles, quando chega a época do Halloween, eles fazem, porque a literatura inglesa fala sobre o Halloween, né? É uma prática mais dos países de língua inglesa. Aí os professores se fantasiam, os alunos se fantasiam, tudo tal. Eu explico a literatura. E aí os meus alunos começaram, professor, não vai fazer festa de Halloween não? Eu digo, não. Por quê? Eu digo, porque não é nossa cultura. Eu estou ensinando a você essa literatura porque faz parte da língua que eu ensino. Mas não é a nossa cultura brasileira. Eu digo, você quer vestir a roupa de Saci Pererê e sair por aí todo pretinho no meio da rua, assim, ó? Quer, se você quiser, aí eu faço isso com você. Ah, não, eu queria fazer Halloween. E a escola já sabe, a escola, professor Joaquim, ninguém mexe, né? Sabe o que aconteceu esse ano, irmãos? Aliás, o ano passado, né? Em outubro, o que aconteceu? As outras professoras de inglês queriam fazer festa de Halloween, a coordenadora chegou e disse, não é nossa cultura. Não é mais para fazer essa festa aqui. Não é nossa cultura. Eu não disse nada a ninguém. Eu só disse aos meus alunos que eu ensinava a literatura da língua, né? Toda língua tem a sua literatura. Mas eu não ia fazer a festa, nem me fantasiar, nem fantasiá-los. Né? Eles perguntaram por quê? Eu digo, não é nossa cultura. Quando foi no ano seguinte, e as professoras começaram a querer fazer tudo, e os alunos já tudo animados, a coordenação chegou e disse, não é nossa cultura, vamos ensinar a nossa cultura. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, amados, sua lamparina tem que estar no velador, para iluminar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.